vamos falar sobre os aspectos meteorológicos e desenvolvimento da cultura de soja. Componente curricular Agrometeorologia, docente é o professor Dr. Cícero René, adjacente São Brenda dos Santos Queiroz e Sancho Tavares. Bom, a soja cultivada, a Glycine max, ela é originária do leste da Ásia. A introdução da soja no Brasil ela ocorre na Bahia em 1882, porém foi uma tentativa sem sucesso, e em 1890 ela foi testada e aprovada no Rio Grande do Sul. Porém, até o final da década de 1940, a sua pequena produção era destinada mais à alimentação de animais e atualmente ela é a oleaginosa mais produzida e consumida no mundo. A soja é uma importante fonte de divisas para o Brasil, contribuindo com parcela significativa nas exportações brasileiras, tendo como influência na importância econômica, a alimentação animal com farelos e a alimentação humana com óleos. A planta da soja ela é considerada uma planta C3, é herbácea, anual, e apresenta um ciclo de 75 a 200 dias. É uma planta influenciada por fatores meteorológicos, dependendo das condições do ambiente e da variedade, ou seja, a cultivar. A estatura das plantas ela vai variar, sendo a ideal entre 60 e 110 centímetros, e o ambiente ele também influencia na floração e, consequentemente, no ciclo. Ela é uma planta de dias curtos, uma vez que sob dias longos ela vai atrasar o florescimento e alongar o ciclo. A fenologia da soja ela permite identificar e agrupar os estágios de desenvolvimento da cultura e relacioná-los com suas necessidades específicas no decorrer do seu ciclo. O estágio vegetativo, que é o denominado VE, representa a emergência dos cotilédones. O estágio vegetativo, denominado VC, ele representa o estágio em que os cotilédones se encontram completamente abertos e expandidos. O estágio V2 é quando a primeira folha trifoliolada estiver completamente desenvolvida. R3 acontece no início da formação da vagem. R4, vagem completamente desenvolvida. R5, início do enchimento do grão. R6 vai ser o grão cheio ou o grão completo. E R7 vai ser o início da maturação e R8 a maturação plena. Os fatores condicionantes agrometeorológicos vão ser os fatores climáticos, que é a temperatura, a disponibilidade hídrica, fotoperíodo, e isso pode também ter outros fatores, que é a latitude, radiação, chuvas fortes e granizo, seca e veranico, dentre outros elementos climáticos. A temperatura e o fotoperíodo, eles vão ser os que mais afetam o desenvolvimento e a produtividade da soja. Vale ressaltar que a disponibilidade hídrica também se encaixa. A soja ela adapta-se melhor às regiões onde as temperaturas elas oscilam entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius, sendo a temperatura ideal para o seu desenvolvimento em torno de 30 graus Celsius, e a semeadura da soja não deve ser realizada quando a temperatura do solo estiver abaixo dos 20 graus Celsius, pois a germinação e a emergência da planta eles ficam comprometidos e a faixa de temperatura do solo para a semeadura varia entre 20 graus Celsius a 30 graus Celsius, sendo a ótima de 25 graus Celsius. Quando se atende à temperatura ideal, tem germinação e emergências rápidas e uniformes, qualidades fisiológicas, qualidade sanitária, alta produção e, consequentemente, o lucro. O que ocorre quando há variação de temperatura? Bom, a temperatura acima de 40 graus Celsius tem efeitos adversos na taxa de crescimento, provocando danos à floração, que é o florescimento precoce, e diminui a capacidade de retenção de vagens. Aí a gente vai obter plantas raquíticas, maturação precoce, baixa capacidade de nodulação, baixa produtividade. Já quando as temperaturas são abaixo de 10 graus Celsius ou igual a 10 graus Celsius, são impróprios ao cultivo da soja, pois nesses locais, tanto o crescimento vegetativo quanto o desenvolvimento, eles tornam-se pequenos ou nulos. Compromete o florescimento, que é induzido somente com a temperatura acima de 13 graus Celsius, e aí a gente vai ter diminuição dos primórdios reprodutivos, baixa taxa de desenvolvimento, fase de maturação, hastes verdes, atraso na colheita e, consequentemente, baixa produtividade. Bem, agora vamos falar um pouco sobre disponibilidade hídrica. A água é um dos principais fatores limitantes para o desenvolvimento das culturas, e para a soja não é diferente, visto que a água ela vai influenciar no potencial de rendimento da cultura. E a soja ela demanda de 450 a 850 milímetros por ciclo.
e essa demanda varia de acordo com a fase de desenvolvimento em que se encontra, sendo que a maior demanda ocorre nos estádios de floração e enchimento de grãos. O fotoperíodo. O fotoperíodo é o número de horas de luz por dia, em que vai influenciar no crescimento, maturação, altura de planta, peso de sementes e quantidade de vagens por planta. A soja é uma planta de dias curtos, necessita de 13 a 14 horas de escuro, mas a duração, a quantidade de horas, varia de acordo com a época do ano, a latitude e também a cultivar. O fotoperíodo curto ele vai induzir o florescimento, por isso deve se atentar aos locais mais próximo do Equador, vai ter uma menor amplitude ao longo do ano, vai ter uma menor variação de fotoperíodo. Latitude. A soja ela vem de regiões de latitude maior que 30 graus, então ela se desenvolve melhor nessas regiões, de 30 graus a mais de latitude. Mas com melhoramento genético está havendo adaptação a regiões de latitude menor que 30 graus. As regiões situadas em latitudes bem menores representam atualmente a área de expansão da soja aqui no Brasil, especialmente nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará. A radiação. A radiação ela é a fonte de energia luminosa necessária para realizar o processo de fotossíntese na planta. A intensidade, duração e qualidade do espectro luminoso vai influenciar na estatura da planta e também induz ao florescimento, que vai influenciar na produtividade. Na imagem ao lado, é observado que quanto maior a porcentagem de sombreamento, menor vai ser o rendimento da produtividade, deixando claro a importância da radiação para a produção e desenvolvimento da planta. Bem, cada região ela tem sua época de cultivo, devido àquelas variações de fotoperíodo, latitude e temperatura. Na região sul, o plantio ocorre no mês de setembro, por conta de temperatura, que em setembro, a partir desse mês, vai ter temperaturas mais amenas, não temperaturas muito frias, porque a região sul é característica de temperaturas frias. Na região nordeste, o plantio é feito a partir do mês de outubro. Na região centro-oeste, o plantio também é feito a partir de outubro. Bem, trouxemos o mapa do zoneamento agrícola de risco climático, em que mostra as regiões propícias para o cultivo da soja. Em destaque, tem as regiões que têm as condições edafoclimáticas favoráveis para a cultura, onde no decorrer do mapa pode-se observar, no sentido do sul do Brasil, indo a sentido sul, essa produtividade ela é possibilitada devido às maiores latitudes. Dessa forma, possui maior variação fotoperiódica, vão ter dias bem demarcados, no qual vai haver dias curtos para o florescimento e também vai haver dias mais longos para poder favorecer o crescimento vegetativo, permitindo assim a duração do desenvolvimento normal dos estádios da cultura. E de acordo também com a temperatura, ou com a latitude, vai haver essa variação na temperatura, visto que mais para o sul do Brasil, sentido sul, hemisfério sul, vai haver temperaturas mais amenas, e sentido norte vai haver temperaturas mais quentes. Por isso que no sentido sul ficam as regiões mais propícias, por conta também da temperatura. Norte e Nordeste ainda está em expansão, devido a esse fator, temperatura, e também possivelmente por falta de investimento, no melhoramento genético para cultivares, adaptáveis a essas regiões. No Noroeste não se cultiva porque são regiões de áreas preservadas, fica ali localizado a Amazônia, e além disso também nessa área, no Noroeste e Norte também há uma menor variação fotoperiódica, são regiões em que há uma menor duração do dia, há uma maior duração do dia, melhor dizendo, e no Sul já tem essa variação, fotoperiódica,
Mas também deve-se atentar à época de plantio, porque as estações e clima são bem demarcados mais para o sul, né? Então a cultura ela não tolera essas temperaturas extremas. Tanto no sul, por ter temperaturas muito baixas, né, demarcadas em determinadas épocas do ano, e tanto no norte também devido a isso, devido a altas temperaturas. Essas são nossas referências e obrigada.